Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma semana aqui no canal. E já adianto que eu acordei cansada. Suspeito de que seja esse calor absurdo, que tipo assim, gente, tá muito quente. E não dá vontade nem de viver, pra ser bem sincera. Tipo assim, horrível. E é isso. Esse final de semana teve muitas programações, mas foram programações legais. Eu não planejei essa semana, inclusive, ainda. Tenho que fazer isso hoje. E é isso, gente. Tô cansada já. Com vontade de ficar só deitada, assim, espichada, sem me mexer, na frente do ventilador. E sem ser o final de semana, né, dessa semana, no outro é a prova. Então eu estou com nervoso. Eu acho que primeiro eu vou planejar a semana, pra eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. E aí depois eu vou para as revisões. Aí se não conseguir começar agora, eu começo lá no trabalho, né? Gente, 6h21, consegui fazer o planejamento da semana e fiz 2 revisões de concordância nominal e Excel. E agora, cedinho vai ser isso, mais tarde eu conto pra vocês que eu tenho que estudar hoje. Olá, agora são 2h05, eu cheguei em casa hoje um pouquinho mais tarde, que tentaram atrasar minha tarde por meia hora. Só que eu almocei correndo e aí deu tudo certo. E eu não tive que fritar bife nem nada assim, sabe? Então foi só realmente colocar comida no prato e esquentar. Então comi rapidão e consegui recuperar meu tempinho aí. E aí, nessa horinha de almoço, eu fui ler, porque eu estou precisando ler. Real, oficial, sem precisar mesmo, tá? Porque esse final de semana mesmo tem o encontro do Clube do Livro no domingo com os meus amigos, do livro que eu indiquei e eu ainda nem comecei a ler ele. E aí eu tô lendo esse que eu comecei já faz umas semanas, só que o meu ritmo de leitura está péssimo. E aí que sexta eu não li, sábado eu não li, ontem eu não li. E aí eu fui ler um pouquinho agora na hora do almoço e eu consegui ler 2%, que foi 20 minutos. E eu cochilei por meia hora. Agora já estou a postos para a academia. E é isso, gente. Segunda-feira é dia tenso, dia cheio. Mas não consegui lutar contra o sono. E é isso. Agora eu vou lá na academia, rapidão, fazer meu treininho. Hoje é dia de braços, pelo menos. E aí depois eu volto pra acabar os estudos do dia e vou atualizando vocês. Gente, já são 3h30, cheguei da academia, tomei meu whey. Agora eu vou tomar banho e lavar o cabelo antes de estudar, porque tá um calor infernal, como eu tenho falado em todos os vídeos. E aí eu não vou querer lavar e secar o cabelo, né? Então eu vou lavar ele, vou finalizar com a mousse igual no vídeo passado aí, no vlog, que eu achei que ficou legal. E aí eu deixo ele secar naturalmente enquanto eu vou estudar.
e fazer as outras coisas que eu tenho que fazer à tarde, porque, né, hoje é segunda, então segundas são dias que tem mais coisa pra fazer. E é isso, gente, eu vou tomar banho e aí depois eu converso com vocês. Galera, agora são 4 horas, acabei de lavar o cabelo, passei minha moussezinha aqui, vamos ver como vai ficar hoje. E vou continuar a leitura da lei de licitação, como eu falei hoje de manhã. Eu fiz 2 revisões, as 2 eu fiz antes de sair mesmo. E aí eu fui pra lei de licitação. Eu ia ler o material do GRAM, né? Geralmente eu leio o PDF deles. Só que o PDF deles estava dividido em 2, que era licitação e contratos. E tipo assim, licitação acho que tinha umas 90 páginas e contratos 70, um trem assim. Era muita página que eu não ia conseguir ler tudo hoje. E aí eu fui atrás lá do PDF do Concurseiro Fora da Caixa, que eu já li algumas matérias de lá, eu li AFO e li alguns conteúdos também de administrativo. Não tô achando onde que eu salvei. Ué, eu achei que eu tivesse salvado. Pelo jeito não. Enfim, eu tava lendo por lá, tipo, é grande, muito grande lá também. Só que tá mais resumido, sabe? Não era 100 e tantas páginas. Então, enfim, tava lendo lá o material deles. Aqui, achei. E é isso, gente. Ai, é porque o Notas, ele é protegido por direitos autorais, e aí não tem como abrir no Notas. Vai entender, né? Tipo assim, não poder editar tudo bem, mas não poder abrir, não entendo. Mas enfim, vou achar ele aqui pra continuar a leitura, né? Ai, gente, tô tão cansada. Eu até comentei lá no Instagram, eu já comecei essa semana cansada. Tipo assim, muito cansada. Tanto é que eu tô fingindo que eu não tenho um canal no YouTube. Eu tô aqui gravando pra vocês. Mas eu não editei o vídeo do começo da semana passada. Não editei o vídeo do final da semana passada. E assim, gente, sabe quando você tá tentando equilibrar todos os pratinhos e aí você não consegue mais? Eu estou nesse momento, deixei meus pratinhos caírem, tá? Tanto os pratinhos da leitura, quanto os pratinhos do YouTube. Mas, enfim, minha prioridade é meu trabalho, né? Não tenho o que fazer. E os meus estudos. Os outros pratinhos são hobbies. Então, assim, tá tudo bem. Esse final de semana foi super legal. Eu até tentei gravar um pouco pra vocês pra sair no último vlog. Só que estou uma péssima blogueira, gente. Eu e meu namorado completamos 4 anos de namoro. E a gente fez toda uma programaçãozinha, tanto na sexta, que foi nosso dia 12, quanto no sábado também. E aí ontem eu fui pra casa dos meus pais, enfim, foi basicamente isso. E sábado meu celular me deu um grande de um susto. Porque assim, eu tô com ele, acho que já fazem uns 3 anos. Não, fazem 3 anos já. E aí que sábado ele bugou. Tipo assim, ele ficava clicando sozinho em um ponto específico da tela, sem parar. E eu não conseguia fazer nada. Aí eu pensei, ferrou, né? O celular foi de arrasta. E eu não vou nem conseguir recuperar as coisas. Fora que, tipo, arrumar a tela de celular é caríssimo, às vezes nem compensa. E como não, o celular já tem 3 anos de idade, não tá mais relativamente tão novo. Se bem que pra mim, o celular tem que durar pelo menos 5 anos. Pelo menos eu fico até ele dar os últimos suspiros dele. Eu fiquei muito assustada. Achei realmente que era isso. Só que aí ele voltou ao normal. Só que eu tô com medo dele tá me mandando sinais. Fala, se ajeita aí que eu vou pifar de uma hora pra outra. Tá mandando sinais dele. Então, assim, tô levemente preocupada porque eu não queria trocar de celular tão cedo. Que quando, né, eu fosse trocar de celular, eu queria estar, tipo, mais de boas já. Pra poder comprar um celular melhor pra gravar aqui pro YouTube, poder postar, tipo, no Instagram e tudo mais, enfim. Só que, gente, assim, né, não sou eu que escolho
Então, eu fui dar uma pesquisada, assim, pra ter uma ideia mais ou menos de valores, que eu não sabia nem quanto que tava custando o celular. E os melhorzinhos realmente são muito caros. Então, assim, eu espero que ele dure mais um tempo, pra eu não ter que comprar por agora. E é isso, gente. Enfim, vou lá ler, que essa lei é grande, ainda tem que arrumar salada. Pelo menos agora eu já lavei o cabelo. E é isso, vou pra minha leitura. Bom dia, gente. São 6h40. Eu não estou conseguindo ficar de cabelo solto. Porque tá muito, muito, muito calor. Gente, assim, ó. Zero vontade de viver a vida. Minha vontade é ficar deitada sem me mexer, assim, com o ventilador ligado. Pra ver se eu fico menos suada. Mas tá impossível. Tipo assim, como pode? Lá fora ainda tá escuro e já tá quente. Ontem já tinha escurecido e tava fazendo mais de 30 graus. Então, assim, tá muito quente mesmo. Eu odeio esse calor. Enfim. Vamos para as revisões do dia. Hoje era dia que eu estudava matemática, mas eu terminei minhas aulas de matemática e terminei as revisões de conteúdos passados, né? Tipo, dos outros conteúdos que eu não assisti aula, eu fiz revisões. Então eu acho que hoje eu vou ver primeiro, na verdade, se tem alguma matéria que tinha ficado conteúdo fora do cronograma. Eu acho que tinha. E aí depois eu também faço questões da banca de raciocínio lógico, né? Que é sempre bom fazer questões da banca. Enfim, gente, hoje a revisão é de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Na verdade, revisão não, né? O PDF. Ah, não, a matéria de hoje é essa. Que? Eu já sabia. Gente, ó, eu já tinha feito as contas e eu tinha visto que eu ia terminar a aula agora. Eu teria terminado o conteúdo. E aí eu já coloquei aqui conteúdo de outra matéria pra estudar, que foi Organização, Sistemas e Métodos. Então é esse PDF que eu vou ler hoje. Mas espero que eu consiga fazer as questões também. Então, como essa era a única revisão que tinha pra hoje, eu vou fazer as do final de semana. Porque, né, já tem as de AFO e Direito Administrativo que eu tô revisando. Não quero ter mais revisões pra fazer sábado, né? Então vou jogar pra cá. Inclusive uma de raciocínio lógico e a outra de gestão de projetos. Acho que eu vou fazer primeiro gestão de projetos, depois eu faço raciocínio lógico. Vai ser isso. Então vamos lá, né, gente?
Gente, já são 12h47. Eu cheguei do trabalho, fui almoçar. Chegaram 2 comprinhas da Amazon. Uma legal, outra comprinha bem paia de vida adulta. Eu abri primeiro a paia de vida adulta. Que é uma luva de limpeza pra lavar o banheiro. A nossa tinha furado e tô precisando lavar o banheiro. E aí eu acho que eu vou lavar amanhã, que amanhã é o dia que eu limpo a casa. E eu tenho um negócio que eu sempre lavo o banheiro no dia seguinte que eu limpei a casa. Aí tipo assim, a casa tá limpa, aí eu faço bagunça no banheiro, entendeu? Então assim, dessa vez primeiro eu vou lavar o banheiro, aí depois eu vou limpar a casa. Aí eu já limpo a bagunça que eu fiz. Olha só que bacana. Enfim, aí eu precisei pedir luva. E, gente, a outra comprinha é uma que eu até contei aí nos vlogs passados, não lembro se foi no último ou no penúltimo. Que semana passada teve promoção na Amazon, a PPD, eu acho. E aí eu comprei este produtinho aqui, desta marca, que é um livinho. Eu tô sem livinho, e aí eu tava precisando de um, tô só com o meu olhinho mesmo. E esse aqui, gente, eu vi bastante avaliação dele, o pessoal avaliou super bem. E ele tava numa super promoção. Tipo assim, o preço dele é R$135. Hoje, entrando na Amazon, tá R$135. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu paguei R$35. Tipo assim, eu paguei R$100 mais barato do que o preço dele, sabe? Ele tava na promoção por R$69. Só que ainda tinha um cupom que fez ele cair pra R$35. Então, tipo assim, paguei muito barato. E aí eu tô super ansiosa pra testar. Da próxima vez que eu lavar o cabelo, eu testo. E aí eu conto pra vocês. E é isso, gente. Minhas 2 únicas comprinhas que chegaram. Agora eu vou ler um pouquinho. Aquela hora... Eu chego no trabalho antes do horário, né? Tipo, eu chego entre 6h30 e 6h40, mais ou menos. Aí, o que aconteceu? Geralmente eu fico, tipo, é o horário mais de boas, né? Porque, tipo, tem ninguém, tem só o pessoal da limpeza. E aí, geralmente tô chegando esse horário e aí eu já vou direto pros estudos. Só que eu gosto, quando eu chego, e leio pelo menos um pouquinho, sabe? Tipo, faz uma diferença no meu dia. E aí eu falei, o capítulo que eu tava era, tipo, 11 minutos. Falei, eu vou ler um pouquinho, então. Vou ler esse capítulo antes de começar os estudos. E aí, gente, que meu chefe chegou. Enfim, faltava uns 5 minutos pra acabar. Ele chegou super cedo, antes das 7 também. Aí ele chegou no pique com um monte de serviço pra fazer. Pois é, enfim. Tudo isso só pra contar, fazer a atualização de leitura aqui pra vocês. Eu cheguei em 66% do livro. Falta 2 horas e 50 de leitura. Pois é, eu precisava acabar esse livro logo, porque eu tenho que ler o do clube com os meus amigos. O encontro é domingo aqui em casa. Pois é. Enfim, gente, é isso. Eu vou ler um pouquinho agora, antes da academia. Aí depois eu vou lá pro treino. Eu já treino de perna ainda. Super legal. Mas enfim, vou lá. Gente, são 3h30. Acabei de chegar da academia, tomei meu whey. E eu vou tomar banho, que tá muito quente. Eu não tô querendo estudar na mesa lá. Vou estudar aqui com o meu ventiladorzinho. Enfim, vou lá tomar banho. Aquela hora eu fui ler, né? Fui ler, gente. Eu li até 70%. E aí eu cochilei o resto do tempo. Cochilei meia hora. E cheguei em 70%, tá? Tá evoluindo, pelo menos. Faltam 2 horas e meia pra terminar o livro. E é isso, galera. Agora, na hora que eu terminar o banho, eu venho contar pra vocês como que foi os estudos dessa manhã. Então, gente, atualizações do que eu fiz hoje. Eu fiz 2 revisões que tinham pra hoje, que era a gestão de projetos e raciocínio lógico.
Deu um branco. E a leitura, o conteúdo novo de hoje, né, o conteúdo pra prova, era o PDF. E vou mostrar pra vocês qual que era. Então, sistemas e métodos. Aí eu fiz a leitura, eram umas 40 páginas, mais ou menos. E aí depois eu fiz as questões. Meu Deus, PDF grande. E aí depois eu fiz as questões, eram 50. E aí eu errei 5 das 50. Já são 7h20. E, gente, eu fiquei na missão essa tarde de acabar o meu livro. E eu consegui, acabei de ler agora. Nem lavei a louça ainda, meu namorado deve estar quase chegando pra gente jantar. Mas, nossa, gente, tô feliz. Tipo assim, eu já tinha cumprido a minha meta de estudos do dia, né? Então, tipo, tudo certo. Não fui irresponsável. Eu, né, poderia ter estudado mais alguma coisa, resolvido alguma prova da banca, poderia. Mas, ai, gente, eu tava precisando tanto, sabe? Tanto. Então, foi uma boa tarde. Já estou mais aliviada, tá? Por ter lido o livro, então tenho quarta, quinta, sexta e sábado, apesar de que eu praticamente não leio no sábado, né? Geralmente não pego um livro no final de semana. Então tenho quarta, quinta e sexta pra ler o livro do clube com os meus amigos. E como é um livro pequeno, acho tudo certo. Agora eu estou bem mais aliviada por conta disso também. E eu tava até com consciência pesada de até editar os vlogs aqui do canal por conta disso, né? Porque livro de clube acaba que eu me comprometo, né? Então, assim, eu preciso cumprir. Então, acaba sendo prioridade. Então, é isso, gente. Essa tarde foi isso, basicamente. Então, foi uma boa tarde, tá? Fiquei feliz de ter lido e tudo mais. Eu gostei bastante. Eu já baixei o segundo livro, porque é uma série, né? Do Clube de Crimes da Quinta-feira, se não me engano. E aí parece que são 4 livros. E eu baixei o segundo. Eu gostei bastante. Eu adoro histórias com senhorzinhos. Principalmente senhorzinhos fazendo senhorices, né? Tipo aquele senhorzinho já chegar numa idade que ele simplesmente tá com foda-se pra tudo e fazem o que eles querem. Eu acho isso incrível. Então eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Eu vi que os outros livros da série são mais bem avaliados do que esse primeiro, inclusive. Então, assim, estou bem animada. Eu não sei quando que eu vou ler exatamente. Eu tenho um problema de não lembrar das coisas que eu leio. Então, se eu demorar muito pra continuar, eu não vou lembrar mais a história do primeiro livro. Então, eu tinha que ler logo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ler os outros livros, os outros clubes. E eu também quero ler coisas além dessa série, sabe? Tem muito livro aí que eu tô a fim de ler. Mas, enfim, eu não sei como eu vou fazer. Mas eu já baixei, eu quero dar continuidade pra série, porque eu achei muito legal. E é isso, gente. Vou lavar a louça aqui agora. Tô feliz, tô aliviada de ter conseguido terminar meu livrinho. Eu realmente, assim, gente, eu falo que leitura é uma parte muito importante do meu dia, sabe? Então, essas 2 últimas semanas que eu tava meio que deixando a leitura de lado, eu sinto muita falta, tipo, muita falta mesmo. Eu já até comentei em vlogs aqui, lá nos stories no Instagram, que tem vezes, assim, tem dias que eu acordo e aí bate aquela bad. E aí o que me anima pra levantar, sabe, viver meu dia, é pensar no livro que eu estou lendo no momento. Que em algum momento durante o dia eu vou conseguir ler aquele livro, sabe, aquela história. Então, é por isso que ter um livro, uma leitura em andamento é tão importante. E uma leitura boa, sabe? Por isso também que eu não tenho problema nenhum em abandonar um livro quando eu não estou gostando. Eu só finalizo uma leitura que eu não tô gostando quando, por exemplo, é de clube de livro, que aí eu me comprometi a ler, então eu preciso ler, né? Mas por mim, gente, encontrei um livro que eu não tô gostando, eu abandono sem dó, sabe? Meu tempo é muito precioso.
Pra gastar com livro ruim, sabe? Que eu vi que não tá indo e tudo mais, não tô afim. Pra mim não adianta insistir. Mas é isso, gente. Acabar de lavar isso aqui. E aí, não sei se hoje ou amanhã. Provavelmente amanhã eu falo com vocês. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Agora já são 6h40. Vamos começar os estudos de hoje. Nem sei o que temos pra hoje. Vamos ver. Hoje temos juros compostos e stakeholders. E as aulas são de... Nem lembro qual é o nome do conteúdo que eu comecei. Mais tarde eu falo pra vocês. Mas hoje tem que assistir as 6 aulas de administração desse conteúdo novo. Deixa eu ver se tem aqui. Não, nem anotei. Enfim, esqueci. Não sei se é gestão do patrimônio público. Eu acho que é um trem assim, viu? Vou lá, gente. Gente, 6h20, consegui fazer as 2 revisões. Prende o cabelo que tá calor. Eu vou só conferir qual é o conteúdo que eu tô estudando de administração. Que eu estou indignada. Que eu esqueci. Aqui, ó. É gestão do patrimônio público. Semana passada, eu terminei gestão estratégica e assisti só as 2 aulas de introdução de patrimônio público. Então, né, enfim. Aí hoje, para assistir a aulinha de tombamento, inventário patrimonial, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depreciação patrimonial e análise econômica, aula 1, porque são 2, mas é só uma. E é isso. Então vou lá e mais tarde eu falo com vocês. Gente, a situação da gata. Meu Deus. Agora são 2 horas. Eu cheguei em casa, almocei. E aí eu fui direto lavar o banheiro. Inclusive estou esperando secar ali pra guardar as coisas de volta. E, gente, assim, lavar um banheiro parece que eu treinei tanto e pesado. Porque, tipo assim, meu banheiro é minúsculo. E aí... Pra lavar ele, é cada posição que eu tenho que ficar. E aí eu sou grande, aí não me cabe direito. No meu box mesmo, eu tenho, tipo assim, eu tenho 2 pisos pra ficar neles enquanto eu lavo os outros 2. E depois tem que ficar nos outros 2 pra lavar os 2 que eu tô em cima, sabe? É minúsculo, é minúsculo. Enfim, tô até esbaforida, sem ar. De tão cansada. E agora a gente tem que limpar a casa. Pois é. Ou seja, eu não fui pra academia hoje, porque, né, não ia dar pra limpar a casa e limpar o banheiro, ir pra academia e estudar. E esse foi meu treino de hoje, gente, porque assim,
treino pesado, tá? Gente, são 3h30. Aquela hora eu falei com vocês. Eu tinha acabado de limpar o banheiro. Eu ia limpar a casa. Só que eu tava tão cansada, tão esbaforida, igual vocês viram, que eu peguei e deitei no chão assim e falei, não, vou deitar aqui rapidão, só pra recuperar o fôlego, pra limpar a casa. Coloquei um vídeo do Paulo Ratz, beleza. Gente, eu dormi deitada no chão. Tipo assim, eu acordei, eu tava com a cara vermelha da marca do chão, sabe? Gente, que humilhação, véi. Meu Deus. Enfim, aí eu acordei e fui limpar a casa. E agora eu vou terminar de estudar. E aí depois eu vou tomar banho. Porque ainda nem tomei banho ainda. Enfim. É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. E o que eu ainda tenho que fazer agora à tarde. Então, gente, hoje tive 2 revisões que eu fiz de manhã mesmo no certo trabalho. Foi juros compostos e stakeholders. E de aula, hoje é dia de gestão do patrimônio público. E o conteúdo tá sendo esse aqui, ó. São 6 aulinhas, né? Foram 2 de tombamento, uma de inventário. Assisti a primeira de depreciação, só comecei a segunda de depreciação. E ficou faltando a primeira de análise econômica. Então, agora à tarde tem que terminar essa e assistir essa. Gente, já vai dar 5 horas. Lavei o cabelo no meu banheiro limpíssimo. Tem coisa melhor do que tomar banho com um banheiro limpo? Tipo assim, um dia que você limpa. Acho incrível. Enfim, vou usar o meu produto. Eu acho que eu contei, né? Eu abri ele aqui com vocês. Então, vou usar pela primeira vez. Eu não vou finalizar ele hoje com a mousse, tá? Eu quero passar esse aqui pra ver, né, ele sozinho, se dá alguma coisa, enfim. Dizem que ele tem 20 benefícios, vocês estão escorregando. Dizem que ele tem 20 benefícios. Tipo assim, eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês olham lá todos eles. Porque não tem escrito na embalagem. Então não dá pra ler agora aqui pra vocês. Mas é isso, gente. Tirei o excesso de água do cabelo. E vamos aplicar. Sacudir, né? Não sei se precisa, mas... Ó. Ele vira tipo uma água assim, ó. Meio leitoso. Vamos ver. Não sei se aplica direto no cabelo, ou se aplica na mão e depois no cabelo. Não sei, gente. A gata aqui não procura saber as coisas antes de fazer. Ai, ai. Bati um pouquinho em tudo. Eu queria dar uma secadinha no meu cabelo, mas tá calor. Será que com ar frio? O duro é que com ar frio ele demora tanto pra secar que dá até preguiça. Mas é isso, vamos ver se eu crio coragem pra secar pelo menos um pouquinho assim, sabe? Não sei. É isso, gente, aplicado. Qualquer coisa, se eu achar alguma diferença, eu conto pra vocês. Gente, são 6h30. Eu fui fazer um lanchinho
agorinha, fui lavar a louça, estender roupa que eu tinha colocado pra lavar antes de lavar o banheiro. E vim atualizar vocês que eu comecei esta queridíssima releitura. Pra quem acompanha os vlogs por aqui, os vídeos do canal e tudo mais, deve saber que eu li este livrinho maravilhoso em julho, né, que foi um mês que eu tive 2 semanas de folga e rendeu muito de leituras, e aí eu li durante a minha folga. E foi um livro, assim, que ele é bem curtinho, mas a história dele, gente, me pegou de um jeito que, meu Deus. Eu já esperava que fosse bom, porque tem muita gente lendo e elogiando, né? Só que não esperava tanto. Pra mim ia ser tipo mais um drama familiar, sabe? Não imaginei que fosse ter plots e reviravoltas e tipo mais pro final do livro fica uma coisa assim frenética, sabe? E eu fiquei, gente, eu não esperava. E aí, esse mês, no Clube do Livro com os meus amigos, todo mês a gente tá... essa rodada agora, todo mês um integrante que indica um livro pra gente ler, né? E aí que esse mês foi o meu mês de indicar, e essa rodada é um livro que a gente já leu, e que os outros não. E aí eu acabei indicando este queridíssimo aqui, primeiro porque, né, foi um livro que me surpreendeu super esse ano, é curtinho, né, já que eu estou em pós-edital. Então vocês estão vendo a minha dificuldade para conseguir manter um ritmo de leitura mínimo aí. Então foi essa a minha indicação. E aí que o encontro do clube é domingo, agora, aqui em casa. E eu fui começar hoje, né? Só que assim, gente, eu já sei que a escrita é maravilhosa. Tanto é que eu fui ler aquela hora que eu lavei o cabelo. E aí eu dei uma leve secada, rapidinho assim, com o secador na temperatura menos alta, sabe? Mais baixa e tal. Aí eu fui ler e assim, uma sentada, eu li 70 páginas. E ele tem tipo 170, se não me engano. 170. Então assim, já li bastante. Agora eu vou ler até meu namorado chegar. Eu espero pelo menos chegar na metade do livro. Aí já estamos de boa. Gente, 7h40, meu namorado deve estar chegando. E eu tô quase acabando o livro. Eu não lembrava que ele era tão devorável. Eu lembro que eu li super rápido, que era super fluido. Mas não lembrava que era tanto. Faltam 20 páginas. Talvez eu termine hoje. Meu Deus. Chocada. Bom dia, gente. Já são 5h40. Já é sexta-feira. Não, quinta-feira, desculpa. Tentando me antecipar aí, tô ansiosa. Vamos para os estudos do dia. Hoje temos 4 revisões. Dá uma olhada aqui. Enfim, temos 4 revisões e 6 aulas de língua portuguesa para assistir. Pois é. Enfim, as revisões são PG, Gestão Estratégica, Adjunta a Posto Evocativo e Gestão do Patrimônio Público. Então, eu vou começar aqui e depois eu volto pra contar pra vocês o que rendeu. Mas vamos lá. Gente, 5h40 da manhã e tem alguém ouvindo uma pregação na maior altura aqui perto. É tão alto que eu tô conseguindo entender o que o pastor provavelmente tá falando. Pois é, e eu prendi o cabelinho. Hoje ele tá mó bonito, mas eu vou soltar lá no trabalho, né? Porque esse calor, eu coloquei essa blusa que tem uma golinha, então assim, tô com calor, galera. Gente, acabei de fazer 3 revisões, ou seja, 60 questões em 30 minutos. Pois é, são 6h10. A próxima revisão é PG. Só que PG, como tem cálculo, demora mais e não vai dar pra fazer em 10 minutos. Então, eu vou deixar pra fazer lá no trabalho.
E meu cabelo ficou super legal de ontem, gente. Eu passei o produto e aí eu dei uma secadinha, assim, não sequei tudo, sequei mais ou menos com o secador na temperatura mais baixa. Eu achei que ele ficou ótimo, ficou super macio, tá? Super macio mesmo. Ficou parecendo que eu passei... que eu hidratei o cabelo com máscara, sabe? Ficou bem legal. É isso, vou lá. Olá, já vai dar 2 horas. Eu cheguei do trabalho, almocei, depois eu fui ler, tá? Eu comecei o livro do clube com os membros aqui do canal. Mas eu não vou comentar sobre isso agora, porque depois eu comento, né, mais tarde e tal. Mas eu consegui ler 8% enquanto o celular tava carregando. Então foi até bom, eu fiquei o tempo inteiro lutando contra o sono, pra variar. Mas consegui manter acordada e ler 8%. Enfim. E, gente, eu tive a ideia, assim, eu tenho que aprender a usar mais o chat GPT, tá? Eu sei que é uma ótima ferramenta, tá? Então, como qualquer coisa, tem lados positivos e lados negativos. Só que tem coisas que, né, a gente pode começar a usar. Então, assim, de vez em quando eu uso no trabalho, principalmente para fazer justificativa de projeto de lei, porque eu sempre fui péssima para ficar inventando coisa, e aí o chat dá uma ajudada nisso. E, gente, eu pesquisei lá, primeiro eu tava pensando em pesquisar no Google, quanto tempo que demora depois que você suspende o uso de um produto que deu reação, deu acne na sua pele, quanto tempo demora depois da suspensão dele para melhorar, né? Porque eu suspendi o Cleansing Oil na semana passada e voltei aqui pra minha água micelar, que inclusive está acabando. Só que assim, minhas espinhas, gente, ainda tá... Tipo, tem muita espinha, tem uma gigante aqui, a do nariz tá cicatrizando. Esse lado do rosto até que tá ok. Tem umas aqui embaixo, assim, mas tá de boa, sabe? Aqui apareceram novas, tem uma aqui também, tem algumas aqui embaixo, vocês vão conseguir ver, enfim. Então, tá, eu tô incomodada. Faz uma semana que eu interrompi, eu acho. Faz uma semana que eu interrompi o uso do Cleansing Oil. E até hoje, assim, não acho que tenha mudado nada, sabe? Então, enfim. E aí eu fui pesquisar, eu ia pesquisar no Google, mas eu falei, quer saber, eu vou pesquisar no chat, só pra ver. Aí eu pesquisei lá. Aí ele me deu uma resposta, ele mais ou menos em média, quanto tempo demora, falou que de, tipo assim, umas 3 a 4 semanas, se for uma acne que já tá mais ali, não tão basiquinha assim. E aí ele perguntou qual produto que eu tava usando, pra falar mais especificamente, eu falei qual que foi. E aí ele ainda falou, se você quiser falar quais são os produtos que você usa de skincare pra, tipo, dar uma, como é que fala? Tipo, dar um pitaco ali que eu deveria ou não usar. E aí, gente, ele falou que não é legal usar ácido glicólico, que é um ácido pesado. E ele sugeriu que eu mantivesse só a niacinamida, tirasse a vitamina C também, de manhã. E à noite colocasse ácido salicílico, que é específico pra pele acneica, né, tipo, quando tá com acne. E ele parece que é menos agressivo do que o ácido glicólico. E continuar usando retinol caso minha pele tolerasse bem. Então, gente, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou obedecer ele. Eu até pesquisei pra ver se eu acho algum ácido salicílico mais baratinho, assim. Já que não é algo que eu pretendo ficar usando, né? Porque, se Deus quiser, essas espinhas vão embora e eu posso voltar pra minha rotina de skincare normal mesmo. Mas é isso. Vou ver se eu acho algum pra usar e ver se ajuda, né? Porque tá tenso.
E aí pode ser até que eu estivesse fazendo mal pra minha pele, não tendo interrompido o ácido glicólico. Principalmente, né? Tipo, a vitamina C parece também não é muito bom de usar assim, não. Mas o ácido glicólico principalmente. Então é isso, galera. Vou lá pra academia. Vou pesquisar ácido salicílico. E vou suspender o uso desses produtos que eu falei pra vocês. Ele também falou pra usar produtos que... tipo sabonete que não agride muito a pele e tudo mais. E ainda bem que esse meu aqui, ele é bem gentil, tá? O que eu tô usando, então não vou ter que arrumar outro. E é isso, gente. Vou seguir os conselhos do meu dermato ChatGPT. Enfim, eu vou ir lá pra academia, fazer meu treininho de braços e depois eu volto pra conversar com vocês. Gente, já são 4 horas, eu cheguei da academia, fui tomar meu whey, tomei um banho também. Agora tá começando a chuviscar. E aí, não gosto de chuva. Na verdade, eu gosto de chuva quando tô em casa, então, enfim. Mas tô torcendo por ela pra ver se refresca. Como eu falei, tá, anda muito quente. Enfim, gente, vou atualizar vocês o que eu fiz essa manhã, o que eu vou fazer agora à tarde. De manhã, como eu mostrei pra vocês, eu fiz 3 revisões antes de sair de casa, que foi gestão estratégica, gestão do patrimônio público e adjunto a posto evocativo. E aí lá no trabalho eu fiz a revisão de progressão geométrica, né, de PG. E eu finalizei, eu consegui assistir todas as aulas que faltavam de língua portuguesa de manhã. Faltavam 6 aulas. E eu consegui assistir às 6 porque, tipo assim, a maioria era de interpretação de texto. E eu demoro muito nas aulas porque eu fico fazendo anotações, né? Então toda hora eu pauso pra anotar. Só que interpretação de texto não tinha muita teoria, assim, muito conceito e tal. Então foi bem mais rápido. Foi basicamente só assistir mesmo. Então eu estou muito feliz que eu finalizei o curso de língua portuguesa. Eu já tinha finalizado outra vez, né, como eu comentei com vocês quando eu comecei a estudar esse curso. Só que na época eu estudei tudo errado, eu só assistia as aulas, não fazia questão, eu não fazia revisão, enfim. E aí dessa vez eu sinto que eu aprendi mais, sabe? Então tô bem feliz e vou continuar fazendo revisões pra não esquecer, né? Enfim. Então já que eu assisti e terminei as aulas de hoje, eu vou pegar meu tablet e vou lá pro Gran Questões, colocar questões da banca de língua portuguesa mesmo e vou fazer um monte de questões. Vai ser basicamente isso agora à tarde. E aí depois eu quero ler mais um pouquinho, já spoiler de qual vai ser o livro do mês lá do clube, que eu comecei aquela hora que eu falei pra vocês, né, antes da academia. Só que mais tarde eu falo dele pra vocês. Mas é isso, eu vou lá fazendo as questõezinhas, tô super agoniada com o meu rosto. Tá muito horrível, gente, tipo assim, minha autoestima tá uma bosta. Só o cabelo que tá bonito. Meu cabelo realmente hoje tá bem bonito. Enfim. E macio. Mas a cara tá horrorosa. Enfim, gente, é isso que eu vou fazer agora. E depois eu atualizo vocês. Gente, já são 7h30 da noite. Meu namorado deve estar chegando. E atualizações. Eu fiz algumas questões, tá? Bastante questões. Eu fiquei 1 hora fazendo questões por aí. E aí, umas 5 horas, eu fui ler meu livrinho do clube, que é Os 4 Ventos, da Kristin Hanna. E eu cheguei, gente, em 24%, tá? Então, assim, estou gostando, passando raivas, mas é de praxe, como é que é? Mas é normal para os livros desta querida. E é isso, gente. Depois eu conto pra vocês a história do livro, certinho, sobre o que ele é. Mas só atualização, apenas. E aí eu também lavei a louça nesse meio tempo. Bom dia, gente. Já são 5h40, hoje é sexta-feira. E vamos começar os estudos do dia. Hoje também, de novo, que nem ontem, temos muitas revisões. Temos
Mozilla Firefox, Semântica e Interpretação, Língua Portuguesa, que foi o que eu estudei ontem, e tem a leitura e questões do Decreto 9.830 de 2019, que eu não faço ideia sobre o que é, mas é isso que temos. Então, eu vou começar, acho que eu vou começar com o Firefox, e depois eu vou pra semântica. Semântica e interpretação. Esse trecho de interpretação, o pai é que demora muito pra fazer as questões. E, tipo assim, numa prova, você lê um texto e faz várias questões sobre aquele texto. Mas agora, nas revisões, você vai fazer questão solta, você tem que ler um monte de texto, um texto pra cada questão. E aí você fica lendo um monte de texto pra fazer uma questão, sabe? Tipo assim. Enfim. Vou fazer primeiro informática. E aí depois eu vou pra essa parte. Gente, 6h20. Consegui fazer 2 revisões. A de Firefox e a de Semântica e Interpretação. Ficou faltando a outra revisão, que também tem interpretação, que eu estudei ontem. E a leitura e as questões do decreto, que eu ainda não vi o que é. Então, essas 2 coisas vão ficar pra eu fazer lá no trabalho. E a leitura do decreto depende do tamanho dele, né? Enfim, vou lá. E mais tarde eu falo com vocês. Gente, boa tarde. Já são 3h40. Eu, cheguei do trabalho, fui almoçar, fui ler um pouco, acabei dormindo. Eu acordei, fui ler mais um pouco. E eu vim falar um pouquinho do livro pra vocês, mas antes, só atualizações de estudos. Eu fiz as 3 revisões que eu tinha pra hoje. E li o PDF de hoje também. E fiz as 50 questões que tem no final do PDF. Então, tipo assim, estudos, tudo certo. Agora sobre o livro. Aqui temos Os 4 Ventos, da Kirsty Hanna. É o livro, como eu comentei, né? O livro do clube, aqui dos membros desse mês. E nesse livro, o que nós temos? Aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Elsa. A história se passa ali depois da Primeira Guerra Mundial, onde, tipo assim, tá todo mundo super triunfando, as terras, o plantio tá incrível, tá super prosperando a vida das pessoas, enfim, esse é o cenário. E a Elsa ali, ela tem 25 anos, quando ela tinha 14, ela teve uma doença que ela ficou bem ruim durante bastante tempo. E aí os pais dela meio que passaram a ver ela como essa pessoa fragilizada. E eles viam ela também como uma pessoa já que estava pra titia, porque 25 anos ela não tinha casado. Ela era considerada uma mulher feia, que ninguém ia querer ela. Enquanto, tipo assim, as mulheres lá na época tinham que estar com a vida toda pronta, com casamento e filhos aos 20 anos de idade, né? E aí ela fez 25, cansou dessa coisa de ser considerada que ninguém ia querer ela, que ela não era boa o suficiente. E aí teve um dia que ela comprou um vestido pra se sentir bonita e saiu, na rua, assim, à noite, num dia contra a vontade dos pais dela. E acabou que ela encontrou o Raf e eles tiveram relações algumas vezes depois disso também. E ela acabou engravidando. E aí, nisso que ela se vê tendo que casar com essa pessoa, que ela conheceu, assim, super superficialmente. Ela foi morar com a família dele, que tem plantação de trigo, uma fazenda bem grande de plantação de trigo. E acaba que ela tem, que viver neste meio, sabe? E aí, só que assim, acaba sendo uma coisa boa, porque no começo, óbvio, que todo mundo fica indignado que isso aconteceu. Mas acaba que ela se sente acolhida nesse lugar, porque ela nunca se sentiu amada na vida dela, pelos pais e tudo mais. E aí, pela primeira vez, ela sente que ela tem uma família, que ela se sente amada e acolhida, enfim, tudo isso.
E aí, gente, que assim, se passam alguns anos, né? A criança, o filho dela cresce e tudo mais. E a gente tá em 1934, durante uma época absurda de seca. Eu nem sabia que tinha acontecido isso, né? Tipo, essa seca. E aí, como eles tinham uma fazenda e eles viviam do que eles produziam, toda a cidade ali que eles moram, e tanto eles nas fazendas também, eles passam por muitas e muitas e muitas dificuldades. E aí a gente vê isso, né? O desdobramento disso, como acontece. Esse livro, assim, se passa num calor absurdo, o que tá me dando agonia, porque aqui em Goiânia também tá muito calor. Então eu tô me sentindo ali na história. Mas lá, tipo assim, calor de 40 e tantos graus na sombra e tempestade de poeira, sabe? Umas coisas, meu Deus. Enfim, gente, a gente vai vendo a história dessa família e dessa mulher lutando ali pela vida e pelos filhos e tomando decisões difíceis e enfim. Então, tô gostando muito do livro. Essa autora realmente, ela não tem como, ela me pega nas histórias dela. Não tem jeito. E eu tô em 44% ou 42%, eu acho. 42%. Agora eu vou fazer uma pausa pra colocar a roupa pra lavar. E talvez depois eu volte a ler. Mas enfim, gente, é isso. Uma sexta-feira à tarde mais preguiçosa. Gente, já são 7h10. Eu passei a tarde basicamente toda lendo. Agora eu fui lavar louça, estender roupa, que hoje é dia de lavar roupa. E tomei banho. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa semana. Assim, semana que vem é minha semana de prova, né? Que a prova é domingo que vem, sem ser nesse, no próximo. Então, semana que vem já é a semana antes da prova. E no começo dessa semana eu fiquei bem preocupada, porque eu tava muito cansada. Eu já comecei a semana muito cansada. E aí eu fiquei com medo de chegar na semana que vem cansada, uma semana antes da prova, sabe? E aí essa semana, por isso que eu pisei um pouquinho no freio. Tipo assim, eu fiz tudo que tava no meu cronograma, tá? O cronograma que eu fiz pro concurso tá todo certinho. Só que eu não fui além, né? Eu fui meio que mais me respeitando, assim, enquanto dava. Então, teve 2 dias à tarde essa semana, não lembro qual foi o outro dia além de hoje, que eu tirei, assim, pra ler, basicamente, sabe? À tarde eu estudei de manhã, normal, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aproveitei que eu tinha finalizado tudo que eu tinha pra fazer de manhã. E à tarde eu acabei tirando pra ler. E assim, nas últimas semanas, pode ter influenciado também o fato de eu estar cansada, porque a leitura, gente, a leitura é o meu escape, é o momento que eu relaxo, sabe? Então, assim, eu passei algumas semanas sem ler direito e eu acho que isso acaba me atrapalhando muito, porque eu não tenho esse momento, sabe? Tem gente, cada um tem um jeito, tem gente que assiste filme, tem gente que sai pra beber, tem gente que... Cada um se diverte de uma forma, cada um tem esse momento de uma forma, e minha forma é lendo. E eu tava abrindo mão da leitura nessas últimas semanas, e eu acho que isso pode ter acabado atrapalhando também, né? O meu descanso, e eu ter ficado mais cansada por conta disso também, porque eu tava priorizando muito as minhas obrigações de casa, academia, os estudos e até o canal, né? Que os meus hobbies são a leitura e o canal. E fora isso, a minha vida são as minhas obrigações, né? Então, assim, eu tava focando muito nas minhas obrigações e tava deixando de lado o que me descansa. E tipo assim, o canal é um hobby, mas não é um hobby que me descansa, sabe? Eu adoro fazer vídeos pra cá, eu adoro postar, eu adoro a nossa troca, eu já falei isso várias vezes. Só que ao mesmo tempo me dá trabalho, entendeu? Não é uma coisa igual a leitura que, me dá prazer apenas, entendeu? O canal me dá trabalho, porque, tipo assim,
meus vlogs são compridos. Então, pra editar um vlog de 1 hora, eu demoro, tipo assim, 2 horas. 2 horas e pouco. E aí depois é mais 1 hora pra baixar o vídeo no meu celular. É mais 1 hora e pouco pra subir ele pro YouTube. Aí tem que fazer thumb, aí tem que colocar musiquinha, sabe? Tipo assim, envolve muita coisa além de gravar aqui pra vocês, entendeu? Despende um tempo e uma energia, principalmente porque cansa a cabeça, porque eu fico editando no celular por muito tempo. E aí, tipo, isso cansa também, entende? Então, eu tava estudando, tava fazendo todas as minhas obrigações, e aí eu tava priorizando o canal, e nisso eu tava deixando a minha leitura, que é o que me descansa, de lado, entendeu? E aí, essa semana eu decidi fazer o contrário, por isso vocês ficaram aí, o último vídeo que eu postei, eu acho que foi quarta-feira passada, então vocês estão sem vídeo há mais de uma semana. Mas eu precisei fazer isso pra conseguir voltar à minha leitura, ao meu ritmo de leitura e a ter esse momento no meu dia, entendeu? Ao mesmo tempo, nos dias, igual eu falei, dessa semana que eu consegui finalizar meus estudos mais cedo, eu me permiti descansar à tarde, entendeu? Que foi 2 dias da semana, no caso. E, assim, foi uma escolha minha, né? Eu preferi fazer isso pra não chegar exausta na semana que vem, que é a semana antes da prova. E, consequentemente, não chegar exausta na prova também, né? E pra mim, assim, tá tudo bem, eu estou em paz com isso, porque eu consegui cumprir o que eu me propus. Eu fiz o cronograma, eu cumpri meu cronograma, eu só não fui além dele, né? Mas eu cumpri ele certinho. Então, eu queria só conversar aqui com vocês também. Vocês vão ver esse vídeo depois, né? Os vídeos vão ter voltado normalmente, mas... enfim, queria explicar aqui, eu comentei lá no Instagram também, então, se você não me segue lá, que pra me acompanhar em tempo real, então, tipo, quem viu lá já tá sabendo disso, aí quem tá no canal vai ficar meio perdido, e aí 1 hora os vídeos vão voltar. Provavelmente eu vou tentar voltar a editar eles semana que vem, tá? Mas é isso, gente. Essa semana eu realmente tentei dar uma descansada pra não chegar a semana que vem esgotada. Então, enfim, tô esperando meu namorado chegar, que a gente tá terminando, a gente vai assistir o último episódio de From hoje. A próxima temporada sai só ano que vem, eu vou ter esquecido tudo já. E eu tô imaginando que esse final vai ser aberto, final dessa temporada, então assim, vou ficar agoniada. Mas, enfim, eu gostei bastante da série. No começo, confesso que eu tava bem mais animada pra ela, mas enfim, continuei curtindo e gostando também. E é isso, gente. Hoje, como eu falei, eu consegui ler bastante. Eu já cheguei no 60% do livro. Eu cheguei na última parte dele também. Tô em 62%. E é isso. Eu vou ler mais um pouquinho até meu namorado chegar. Acho que vai dar pra ler mais um capítulo só. Ou nem isso. Eu acho que nem isso. Eu vou ter que interromper. Porque eu vim falar com vocês e fiquei falando. Enfim. E aí amanhã eu falo com vocês, porque amanhã é sábado e amanhã eu vou estudar também. Que amanhã é dia de revisões de AFO e de Direito Administrativo. E depois eu tenho que lembrar de programar as minhas revisões de língua portuguesa, agora que eu terminei o curso. Muito feliz, gente, eu terminei finalmente o curso de língua portuguesa, mais de 100 aulas. E finalmente esse momento chegou e finalmente eu sinto que eu aprendi, tá? Não tô expert na língua portuguesa, longe disso, mas agora eu sinto que eu tenho um rumo quando eu faço questões, sabe? Tipo assim, não fico completamente perdida, não fico tipo assim, nunca ouvi falar nisso. Se bem que eu já tinha ouvido falar nisso, eu só não lembrava, né? Mas agora eu tenho, tipo assim, uma vaga ideia do que as coisas são. Então é isso, eu vou lá. E aí, se eu não falar mais hoje com vocês, amanhã eu falo. Bom dia, gente. Hoje é sábado, agora são 7h15. Eu decidi vir estudar antes mesmo de fazer skincare, trocar de roupa, enfim, pra acabar logo com isso. E hoje
Os conteúdos são princípios orçamentários e atos administrativos. Meu Deus. Mas vamos lá, né? Gente, são 8 horas. Fiz 20 questões de cada um dos conteúdos. E eu preciso revisar eles de novo, tá? Principalmente o de atos administrativos, que era pra eu já ter revisado, mas foi um dia que eu tava lendo o PDF dormindo de tão sono que eu tava. E aí eu vou ver se semana que vem eu conseguir algum tempo assim, eu vou ter que dar um jeito de revisar isso, porque é um conteúdo importante. E eu realmente tô me confundindo muito ainda, sabe? Então, tenho que revisar ele. E eu queria até fazer umas questões, só que hoje tem qualificatória da Fórmula 1 que tem esse final de semana. E eu geralmente tô assistindo com a minha irmã, né, que é no sábado. E hoje é mais cedo. Hoje é às 9 horas. E aí, se eu quiser chegar perto das 9 horas lá nos meus pais, eu tenho que já me arrumar pra sair logo. Mas é isso, gente. Vou lá. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Só uma leve atualização de leitura que eu não terminei o livro, ó. Parei de ler ontem em 70%. Então, falta 30% aí pra finalizar o livro. Tô gostando bastante, tá sendo um livro difícil de ler, não no sentido da escrita e tudo mais, porque a escrita dela é maravilhosa. É mais por questão da história ser difícil de digerir, sabe? De que é pesado e tal, enfim. Mais por conta disso. E é isso, gente. Vou lá. Vou finalizando o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se você não faz parte dos membros, venha fazer parte dos membros com a gente, fazer parte do clube de leitura. E me segue no Instagram, me acompanha em tempo real. Então é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo.